Filipenses 2, o verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora eu preciso perguntar algo para vocês. Quem aí, na Bíblia, não leu sentimento, leu atitude? Levanta a mão. Está escrito atitude? Atitude também. Mas na minha versão está escrito sentimento. Agora eu pergunto para vocês, sentimento é a mesma coisa que atitude? Não tem nada a ver. Porque olha só, eu posso sentir de orar por alguém, mas isso não quer dizer que eu vou ter a atitude de orar por alguém. Então, olha só o que acontece. Por um outro lado, se eu ter a atitude de orar por alguém, não quer dizer necessariamente que eu sinta de orar por alguém. Ou seja, ler sentimento e ler atitude vai fazer a gente ter pensamentos divergentes. Mas por que acontece isso? Porque a palavra que Paulo usa não tem tradução. Paulo, quando fala isso, ele diz: tende em vós o mesmo frônesis que tinha em Cristo Jesus. E o que é frônesis? Frônesis nada mais é do que a atitude casada com o sentimento. Ou seja, eu não só sinto de orar por alguém, como eu quero orar por alguém. Isso é frônesis. Já perceberam o quanto que existe de frônesis no nosso primeiro amor? A gente sente de fazer as coisas e a gente faz. O primeiro amor é recheado de frônesis, é recheado de alegria, é recheado de uma atitude. Mas parece que a igreja perdeu isso. Então eu pergunto para vocês: o que faz alguém largar o primeiro amor? O que faz alguém não fazer as mesmas coisas para Cristo que fazia quando o conheceu? Na década de 60, 1962, para ser bem exato, o estado de Guanabara, no Rio de Janeiro, ainda era estado Guanabara, o estado de Guanabara ficou 3 dias sem jornais. Ou seja, as pessoas não conseguiam mais saber o que estava acontecendo na sua cidade, no seu país, fora do mundo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E durante essa década, Carlos Drummond de Andrade era cronista. E ele escreve uma coisa muito interessante a respeito disso. E eu vou parafrasear ele. Ele diz assim: nesse período de 3 dias em que ficamos sem jornais, o mundo parou. É óbvio que isso é uma ironia. O mundo não acaba porque os jornais fecham. O mundo não acaba porque a internet parou. As coisas continuam acontecendo. E isso nos faz pensar o quanto não conhecer, não buscar o conhecimento faz com que a gente se afaste das coisas lá fora. Não ter jornais por 3 dias fez o mundo parar em 1960. Agora, quando a gente fica esse tempo sem orar, quando a gente fica com esse tempo sem conhecer, é óbvio que o nosso amor, o nosso primeiro amor, vai se apagando. Quanto mais a gente fica sem um contato com Cristo, mais o nosso espírito vai se acalmando, mais a nossa vontade de conhecer a Cristo vai sumindo. Eu não estou falando que ficar 3 dias sem orar vai fazer o seu amor acabar. Eu estou dizendo que ficar sem orar vai fazer sim o seu amor acabar. Porque a única forma de você conhecer a Cristo, a única forma de você conhecer a Cristo é orando. E a única forma de você conhecer a você mesmo é orando. Então, Carlos Drummond de Andrade disse que como ele não tinha jornais, como ele não tinha o que ler, ele investiu em revistas. Era só o que tinha para fazer. Revista de moda, revista de culinária. Mas ele disse que ele gostou mesmo, foi da revista sobre plantação. Então ele pegou uma revista que falava sobre uma plantação de rosas que existia lá em Itapevi, se eu não me engano.
E ele disse que ficou fascinado pelo plantio das rosas. Ele disse que estava completamente apaixonado pela forma que as pessoas plantavam, pela forma que as pessoas faziam uma rosa florescer. E ele diz assim: eu queria muito saber quem inventou as rosas. Alguns dizem que foram os poetas persas, outros dizem que foi Deus. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com Carlos Drummond de Andrade, eu ia esquecer toda a sua literatura, eu ia esquecer todos os seus livros, eu ia esquecer todos os seus poemas, eu ia esquecer todas as suas crônicas, eu ia dizer: Carlos Drummond de Andrade, foi Deus que inventou as rosas. E eu digo isso porque Deus é um ótimo jardineiro, porque Deus quer que as suas rosas floresçam. Por isso Ele nos rega com amor, por isso que Ele nos rega trazendo pessoas para cuidarem de nós, trazendo discipuladores, líderes, pastores. Deus é um ótimo jardineiro. Então eu te pergunto, aonde foi que Deus criou o homem? No jardim, dentro de um jardim. Deus é o melhor jardineiro que você vai encontrar. Deus quer regar a sua vida. Deus quer fazer com que você floresça. E terminando a parte de Carlos Drummond, ele conhece algo a respeito das rosas que ele nem fazia ideia. As rosas não suportam duas plantações no mesmo terreno. Não suportam. As rosas simplesmente morrem. Elas não suportam ser plantadas duas vezes no mesmo terreno. Agora veja bem, Deus planta algo no coração do homem quando Ele cria o homem. E esse algo que Ele planta dentro do coração do homem se chama devoção. O que é a devoção? A devoção é aquilo que você vai conhecer, ou que você já conheceu, que se chama primeiro amor, que é o ato de você se entregar por completo a Cristo, que é o ato de você se entregar por completo aos pés de Deus. Isso é devoção. Os gregos diziam que entusiasmo é um fogo que nasce nas nossas entranhas, ou seja, você vai dar o seu máximo para agradar a Deus. Isso foi plantado, ou seja, uma rosa foi plantada no coração do homem. Agora deixa eu perguntar algo para vocês. Eu já dei uma aula de plantação para vocês. A rosa pode ser plantada duas vezes no mesmo lugar? Não. Então o que o homem faz? Permite que Satanás deixe que uma rosa seja plantada no mesmo lugar, no coração. Então aquela devoção que você tinha antes, você não tem mais. Porque você pega aquela linda rosa que Cristo fez, você tira as pétalas, uma por uma. Mas sabe o que é mais lindo do ato da criação? É que sempre fica uma pétala, sempre. Agostinho fala sobre essa pétala, é óbvio que ele não usa a pétala, né, gente? Mas ele diz que existe algo dentro do coração do homem que só vai ser satisfeito quando ele encontrar Cristo. Ou seja, existe uma pétala lá dentro, existe uma pétala pronta para ser refeita, pronta para ser saudável novamente.